A gente está muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Realmente ver pessoas no mundo todo, como o Guru falou no início, que estão tendo experiências e não sabem para onde correr. O que é isso? Tanto em projeção mental, projeção astral. E nós estávamos, de alguma forma, a gente mora no Paraná, sempre trabalhando com pessoas no nosso meio, digamos, físico, local, e sempre com as pessoas, quase que sempre com as mesmas pessoas. E é interessante esse universo agora, como está sendo maravilhoso, poder chegar a pessoas do mundo todo que estavam se sentindo muito sozinhas, perdidas nesse universo do contato, do autoconhecimento, da expansão de consciência. Muitos, assim como acredito que dentro aqui do paranormal também, estão despertando. Começaram a ter esse chamado no início, né, o que aconteceu há 3 anos atrás, né, na pandemia, muitas pessoas despertando. Então, realmente, a gente fica assombrado também com a possibilidade de ajudar pessoas mesmo estando a 5 mil quilômetros, 3 mil, 2 mil, e a distância realmente é uma ilusão. A gente vê que a energia chega. Então, é muito gratificante. Nos sentimos honrados e a nossa missão é essa, expandir, ajudar cada vez mais pessoas. E a Academia das Projeções realmente tem o intuito de ser universalista, ajudar as pessoas a conectar com o seu mestre interior, com essas mentes mais avançadas, trabalhar a sua multidimensionalidade, as projeções astrais, as projeções mentais, holográficas, as diversas formas que a gente tem de expandir a nossa consciência, e tudo isso em contato com a sua essência, com a sua verdade. Todo esse conjunto faz com que naturalmente venha a tua missão, a tua origem, esse despertar para quem sou eu. E esse é o conjunto da nosso tripé, do nosso trabalho. Tá, mas os estudos de vocês começou muito antes de ter criado a academia no online, no digital, Sim. não é? Como surgiu esse interesse de vocês pela projeção astral, pelos contatos, ou ver uma coisa veio antes? Vocês foram contatados primeiro, depois vocês começaram a estudar? Enfim, eu queria que vocês contassem bem os primórdios, lá, o início de tudo lá no passado. Se for regressar ao passado, né? É um passado bastante remoto. Lá nos meus 5, 6 anos de idade, é uma história que o pessoal já conhece bem. Nós morávamos em Ponta Grossa, perto do quartel. Meu pai é oficial do Exército. E nós estávamos ali, que era uma área retirada do centro de Ponta Grossa, no Paraná. E naquele local, eu e meu irmão brincando na frente da casa. De repente, meu irmão caiu no chão e começou a ter uma espécie de convulsão. E eu, uma criancinha, não sabia nada, né? Quando olhei para ele tendo aquelas convulsões, eu não entendi o que era, mas alguma coisa me chamou a atenção para cima. E eu olhei para cima e, na minha mente da época, eu traduzi como um imenso trator parado em cima de nós, girando. Uma máquina. Uma máquina girava em cima de nós. Quando eu voltei e olhei para o meu irmão de novo, eu me assustei, porque eu vi o que eu chamei na época uma porção de esqueletinhos. E quando apareceram aqueles esqueletinhos, eu, como um bom irmão, saí correndo, né? Deixei meu irmão caído lá, fui correndo, entrei dentro de casa, abracei minha mãe se acalmou, né? Isto é, me acalmou, e falou assim, onde que está o Jonas e tal, e fomos lá na frente, e já não tinha mais esqueletinhos, nada, e meu irmão estava sentado. Pois bem, esse foi o princípio da coisa toda, com essa experiência, porque eu não fazia ninguém entender que história é aquela dos esqueletinhos. O meu irmão se lembra até hoje da máquina que tinha em cima da gente girando, mas ele não chegou a ver os tais esqueletinhos, e eu vi. E, a partir daquele período, durante a noite, eu comecei a sofrer de paralisias do sono, que na época não se sabia. Isso foi em 1969. Não se falava disso, não existia mal e mal televisão, né? Televisão preto e branco e os ricos que tinham. Então, a gente não sabia o que era aquilo, e eu sentia de noite aquela pressão da paralisia do sono, alguma coisa me estrangulava,
uma sensação horrorosa. Quem tem paralisia do sono hoje sabe do que eu estou falando. E foi um fenômeno que começou a se repetir todas as noites comigo. De noite eu sentia paralisia, dava aquele sufoco e na minha cabeça aquilo era uma agonia que não passava e de repente quando passava eu ia correndo dormir com meu pai e com a minha mãe. Então meu irmão caçulinha demorou muitos anos para nascer por minha culpa, porque eu vivia entre o pai e a mãe, né? Toda noite ia dormir com eles. E meu pai, como uma pessoa inteligente e tal, ele foi em busca. E na biblioteca do Exército, ele encontrou livros que tratavam de assunto similar ao que eu estava vivendo. E ele foi o meu primeiro mestre, quem me ajudou a entender o que estava acontecendo comigo, criança de 6 anos. E aos pouquinhos eu fui assimilando que aquilo era uma coisa normal, que não tinha nenhuma coisa ruim me pegando e tudo mais. E isso foi evoluindo até que com 7 anos de idade eu tive a minha primeira experiência fora do corpo. Que após aquela agonia, simplesmente eu saltei, eu estava fora do meu corpo físico, olhei o meu corpo na cama e nós morávamos em beliche, 7 irmãos, já imaginou? Não era fácil naquela época, uma família. E meus irmãos dormindo, eu ali, e eu estava fora do corpo. E eu achei que tinha morrido. Por mais que já tinha ouvido meu pai falar que tinha essas experiências que as pessoas podiam viver, que ele tinha lido em materiais espíritas, né? Inclusive. Pois bem, isso tudo foi evoluindo por muito tempo. Começou a acontecer isso todas as noites. E nessas ocorrências noturnas eu fui conhecendo pessoas. E através dessas conexões, após isso, eu comecei a viver esses contatos, essas experiências também no dia a dia. Ajudando meu pai nas obras, na horta, na reforma da casa. Estava lá ajudando ele e de repente eu estava em outro lugar. E continuava fazendo as reformas, tudo que ele pediu para que eu fizesse mecanicamente, eu estava ali fazendo, mas estava vivendo outra realidade. E eu percebi essa outra realidade. Mas para mim aquilo se transformou tão rotineiro que eu achava que todo mundo deveria viver aquilo. Devia ser algo normal. E a única pessoa que eu falava era meu pai. O restante eu nem comentava, porque eu caí na besteira de comentar algumas vezes e virei chacota dos meus primos, dos amigos dos meus irmãos, né, que me apelidaram de disco voador quando eu era criancinha, né? Então tinha muita chacota em cima disso. E isso tudo foi se transformando com o passar dos anos. A história é bastante longa, por isso que eu não vou contar todos os detalhes. Eu falo isso no meu primeiro livro, chamado Conexão, que tem essa história toda contada, até o momento em que eu descobri que essas pessoas que eu encontrava no outro plano, elas não eram somente pessoas. Eles se apresentaram e eu não estava sozinho, tinha outras pessoas projetadas comigo e falaram que eles não eram desse mundo, que eles estavam aqui realizando uma missão. E no momento que eles falaram isso, eu tirei uma espécie de um sarro deles. Sabe quando você vê, pelo amor de Deus, o que é isso? Extraterrestres são pessoas, como todos nós. Uhum. E aí eu já estava na minha adolescência, já estava mais inteligente e tudo mais, sabia mais das coisas. E eles falaram, então duvida? Pois bem, então tal dia e tal hora nós vamos aparecer com as nossas naves, para que você veja que é real. E eu mesmo duvidando, porque eram pessoas. Eu não estou falando de ET cabeçudo, com olho grande, com pele escamosa, eu estou falando de gente. Eu via gente. E essas pessoas daí, no dia e na hora que eles falaram, tinham outras testemunhas juntos, eles apareceram com as naves, sinalizaram longe naquele horário que eles tinham marcado. Aí foi uma grande transformação para todos nós. Começar a entender que numa projeção astral, numa vivência astrafísica, que até então estava nesse cunho mais de espiritualidade, de busca de seres de outros planos, as pessoas chamavam de espírito até, que eu acho uma palavra que não explica nada disso, e de repente aqueles carinhas
eles tinham naves e apareceram, pior ainda, apareceram no físico. Aquelas naves eram físicas. E como que eles estavam no astral conversando com a gente? Isso foi um start no meu processo todo. Foi quando eu e os amigos, na época, já estava entrando na faculdade, com 17 anos de idade, os amigos todos começaram a se envolver na nossa república de estudantes e tal, e começamos a levar a coisa para esse rumo. E aí não parou mais. A história é bem mais longa, mas dali que principiou toda essa conexão.